Sábado, 8 de agosto de 2026, aniversário do grande, do espetacular Roger Federer, e é hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje eu vou falar sobre João Fonseca e Casper Ruud, mais uma vitória importante do brasileiro, com uma grande atuação no segundo set. Vou comentar o anúncio de Beatriz Haddad Maia, que postou um vídeo nas suas redes avisando que não vai mais jogar pelo menos até o fim da temporada, vai usar o ranking protegido, mas vai fazer uma pausa. Vou repassar rápido os resultados de Toronto e Montreal e vou responder perguntas dos apoiadores. Tem perguntas sobre a Bia, tem perguntas sobre o João Fonseca, tem perguntas sobre a gincana de duplas mistas do US Open, essa sempre querida, essa maravilhosa gincana que eu tanto amo, que eu dedico tanto tempo para falar bem dessa gincana. Vamos começar sobre Fonseca e Casper Ruud. Antes de começar, gente, já peço desculpas, hoje foi um dia longo aqui, eu tô começando a gravar isso 1h da manhã, se eu tiver um pouquinho mais lento, ou se eu errar uma coisa ou outra, já peço desculpas por antecipação. Hoje foi um dia difícil, eu tô nas últimas aqui, mas óbvio que eu não podia terminar o dia sem gravar esse podcast, sem deixar um episódio com uma vitória de João Fonseca importante como foi. Vamos lá, vitória por 7-6, 6-3, 1h e 54 minutos de jogo, garantiu o João nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal. Foi a quarta vitória de João Fonseca sobre um top 20 só esse ano. Ele também tem 4 derrotas contra adversários dessa faixa de ranking, 4 vitórias e 4 derrotas contra o top 20. Terceira vez do João Fonseca nas oitavas de final de um Masters 1000. Ele fez oitavas também em Indian Wells e Monte Carlo, os dois esse ano. E a primeira vez desde Guga em 2004 que o Brasil tem um tenista nessa fase, nas oitavas de final do Masters 1000 do Canadá. Sim, importante, a primeira vez desde 2018 que o Masters do Canadá tem 2 adolescentes nas oitavas de final. O outro é o novo queridinho do Brasil, Rafael Roder, também de 19 anos, né? Em 2018, se alguém ficou curioso, os adolescentes eram Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas, e os dois tinham 19 anos também. O que dá para falar sobre esse jogo, sobre essa vitória de João Fonseca sobre Casper Ruud? Mais uma vez, um começo ruim, bem ruim, né? Bem abaixo do que a gente sabe que o João pode apresentar, bem abaixo do que ele apresentou no segundo set, com aproveitamento de primeiro saque ruim. Falou na entrevista depois do jogo que chegou a fazer o segundo saque no lugar do primeiro para botar a bola em jogo. Encarou breakpoint nos 3 primeiros games de saque, salvou 3 no primeiro dele, salvou 2 no segundo, salvou mais 1 no terceiro, mas aí acabou quebrado. O Casper Ruud, que nem estava jogando tão bem assim, chegou a abrir 4-2. E honestamente, se o Ruud tivesse num dia mais perto do normal, mais perto de um dia bom dele, podia estar 5-1 nesse momento aí, sem grande drama, sabe? Ou, sei lá, radicalmente um 6-0. Difícil, mas o Ruud teve chances e o João não teve breakpoints. O Ruud estava confirmando o saque razoavelmente sem problemas até ali. Mas aí no 4-2 entra o João Fonseca em estado de emergência, como eu gosto de falar, e o João Fonseca em estado de emergência é um João Fonseca melhor, é um João Fonseca mais ligado, um João Fonseca mais assertivo, é um João Fonseca melhor. Ponto, né? É aquele paramédico, chega rápido, responde, estabiliza o paciente, que no caso o paciente é ele mesmo, e resolve a coisa, né? E devolveu a quebra imediatamente, estabilizou o momento ali, o jogo ficou equilibrado, ele confirmou o saque num game delicado ali no 4-5, estava 30 iguais, teve 2 erros do Ruud ali, que deram uma ajuda também, mas levou para o tie-break. O Ruud abriu 5-3 no tie-break, sacou em 5-3, o João devolveu esse mini-break, ganhou o tie-break, e aí o jogo no segundo set é bem diferente. É um outro João, um João mais à vontade, mais sólido, mais confiante, errando menos. Ele quebra o Ruud logo no começo, abre 3-0, e aí a partida é diferente, né? E a partida é bem diferente. O João passa a sacar melhor, com mais potência, a coisa passa a fluir um pouco mais, né? E não foi só a confiança, acho que o João fez coisas importantes na partida, não só no segundo set, mas depois que o saque melhora, evidentemente tudo flui um pouco melhor. Mas mesmo antes disso, o saque kick do João estava incomodando o Casper Ruud. Eu tinha falado isso, que o Ruud, né, de repente
ia ter problemas com isso, e teve. E a esquerda do João fez diferença. Nesse game do 4-2 do primeiro set, que era o sétimo game, ele chega num breakpoint com uma paralela de esquerda, ele consegue a quebra com um winner de esquerda, uma devolução vencedora. Também tem no tie-break tem um smash de esquerda que ele faz ali, né, de backhand, que é importantíssimo. No game que ele quebra o Rude no segundo set, tem uma cruzada de esquerda vencedora. Então é óbvio que ele vai sempre comandar o jogo com a direita, vai ser sempre o ganha-pão, é o golpe que vai pagar as contas, mas a esquerda precisa entrar nesse tipo de jogo, que é um jogo parecido com o do Tsitsipas, taticamente falando, porque backhand com backhand, o Tsitsipas não ia levar vantagem contra o João e o Casper Ruud também não ia levar uma vantagem clara. Então qual era a opção para eles? E foi uma coisa que o Casper Ruud tentou: fugir da esquerda, bater de direita, inside out, e tentar machucar a esquerda do João usando a direita dele, Casper Ruud. Só que isso que acontece, deixa um buraco na quadra, deixa a direita desprotegida, e o João tinha a chance de, né, usar a paralela de esquerda ali. E fez isso muito bem em alguns momentos do jogo. E fez a diferença, né? E dessa vez o João sacando para o jogo não foi quebrado, teve 15-30 ali, mas de novo, 2 erros seguidos do Casper Ruud deram uma força, o João fechou, sem drama, mas foi um segundo set muito melhor, né? E vai pegar Ben Shelton nas oitavas. Agora, é animador, evidentemente, porque a gente termina a partida com a imagem de um João que fez um segundo set que foi muito bom, que foi ótimo. E se confirmar essa tendência de que o João melhora sempre ao longo dos torneios, a gente tem uma perspectiva boa de ter um João melhor no domingo. De preferência um João que não faça primeiros sets com tantos erros não forçados como ele fez hoje, como ele fez nessa sexta-feira, como ele fez na quarta-feira contra o Tsitsipas. Aliás, curiosamente, ele fez 18 erros não forçados no primeiro set contra o Tsitsipas e no primeiro set contra o Casper Ruud, o mesmo número 18. Contra o Tsitsipas ele termina a partida com 23 erros não forçados, foram só 5 no segundo set, e contra o Casper Ruud foram 7 erros não forçados no segundo set. Então a gente viu que ele evoluiu ao longo das partidas, nas duas. Acho que o segundo set dele contra o Casper Ruud foi melhor do que o segundo set contra o Tsitsipas. Agora seria bom se ele começasse o jogo contra o Ben Shelton sem dar tantos sustos, sem, né, causar tanto drama assim. Vou falar mais sobre essa partida na prévia, no episódio de domingo, né, de amanhã, do Café com Cosenza. Então não vou me adiantar muito aqui. Mas como eu já falei, o encaixe do jogo do João com o do Shelton não me agrada tanto quanto, né, o encaixe contra o Tsitsipas e o encaixe contra o Ruud. O Shelton é canhoto, tem um forehand de canhoto com spin que é agressivo, que pode machucar o backhand do João. Ele tem um saque que é muito bom, contra a devolução do João pode fazer estrago, principalmente em quadradura. Já fez estrago no Saibro, em Munique. Lá tinha altitude, ajudava um pouco o saque do Shelton, mas agora a quadradura ajuda também. E se o João não for agressivo, assertivo desde o começo, ele corre o risco de ficar sendo a vítima ali, de deixar o Shelton ditar o jogo, porque o Shelton é esse cara, ele é agressivo, ele vai mandar nos pontos. Bom, já estou falando demais aqui, vamos deixar isso para o café de amanhã. O que importa é dizer que o João melhorou ao longo do jogo, aumentou a porcentagem de primeiro saque, reduziu os erros, e terminou a partida jogando um tênis confiante, agressivo, um tênis muito perto do tênis que a gente sabe que ele é capaz de apresentar, que a gente gosta de ver, que é esse tênis agressivo, indo para as bolas, comandando os pontos. Então isso acho que é animador. Se o começo foi preocupante, e acho até que ele furtou esse primeiro set do Casper Ruud, porque o Ruud vinha jogando melhor com ele até esse 4-2, mas a segunda metade do João é melhor, e aí o Ruud pagou o preço por não ter aproveitado as muitas chances que ele teve. Porque se ele, né, você tem breakpoints em 3 games no saque do João, você só consegue uma quebra. Sua margem não é tão boa, evidentemente, e um game ali que o Ruud abriu a porta, né? Ele sacava nesse 4-2 em 30-15, fez uma dupla falta e aí tomou as esquerdas do João e foi quebrado.
e aí a partida muda, né? Porque se faz 5-2 ali, o Rude ainda tinha a chance de sacar para fechar, ainda tinha 2 games de saque do João, e o João, né, até ali tinha cedido breakpoints em todos os games de saque, então seria um cenário bem diferente. Então essa quebra do João ali nesse 4-2 foi providencial, foi essencial, vital para ele conseguir se recuperar no primeiro set e no jogo, né? Porque se ele perde o primeiro set, é outra história, outro, né, um cenário diferente. Não garantia que o Rude ia vencer, claro, mas talvez o João não fosse para o segundo set tão mais à vontade, tão mais leve, como ele foi depois de vencer aquele tie-break. Antes de ir adiante, gente, quem está curtindo o Café com Cossenza, vai lá, curte, compartilha, deixa um comentário, faz o algoritmo rodar, leva o Café com Cossenza para mais gente, beleza? E quem quiser saber como apoiar o Saque Voleio, como apoiar o meu trabalho e saber que tipo de benefício, de recompensa que eu entrego, visita a nossa página no Apoia-se, apoia.se/saque e voleio, entra para nossa comunidade e tem muita coisa legal, tem conteúdo legal, tem experiências legais. A gente teve o nosso Saque e Voleio Open 2 semanas atrás, inclusive eu tô com a camisa da The Tennis aqui agora, a academia que recebeu o nosso torneio, um lugar maravilhoso, delicioso, foi um dia fantástico. A gente tem uma comunidade, mais do que um grupo de bate-papo, mais do que, sei lá, sabe, gente que contribui financeiramente para o meu trabalho. É uma galera ali que realmente participa, que está envolvida, que comenta, que troca ideia, que se encontra. É especial mesmo. Não estou falando isso porque é uma ajuda financeira para mim, claro que é, mas se não fosse essa comunidade eu não falaria. Tá, então qualquer dúvida entra lá no apoia.se/saquevoleio ou manda um e-mail para mim, manda uma DM no Instagram. Meu e-mail é ac@cossenza.org e eu respondo sempre que possível. Vamos falar dos brasileiros que jogaram também nessa sexta. Orlandinho e Rafa Matos conseguiram uma vitória super importante contra Simone Bolelli e Andrea Vavassori, 6-4 e 6-4, eles eram os cabeças 4 no torneio. Agora eles vão para o Rafa e o Orlandinho vão para as oitavas, pegar Francisco Cabral e James Tracy. Essa partida é neste sábado, é o último jogo da quadra Rogers, que é a segunda maior quadra do torneio. Deve começar por volta das 19 e pouquinho, 19h30, horário de Brasília. Tá? Outros resultados do dia, olha, não teve nada muito surpreendente assim. Na chave, né, em Toronto, no torneio feminino, acho que a gente tem que destacar a derrota da Mirra Andreeva para Leila Fernandes, 6-1, 6-4. E que mais? A Jovic perdeu da Korneeva, 6-3, 6-4. Fora isso, a Rybakina venceu em 2 sets, a Osaka ganhou da Mertens 6-1, 6-2, Coco Gauff passou pela Sakkari, a Bencic passou pela Townsend 6-4 no terceiro, a Ayala ganhou da McNally 6-4 no terceiro, nenhuma grande surpresa aí. E em Montreal, entre os homens, o Learner Team fez 6-3, 6-2 fácil no Tommy Paul. O Thiago Tirante derrotou o Popyrin em 2 sets. O Menchik passou pelo Otmani, então o Menchik está vivo, pode ser o adversário de Fonseca ou Shelton nas quartas de final. O Shelton passou fácil pelos Izubergs, eu esqueci de falar isso antes, foi 6-3, 6-2. O Van de Sancho tirou o Urquhart 7-5 no terceiro. Daniel Mérida passou pelo Mikkelsen 6-1 no terceiro. E o Grigspor derrotou o Arnaldi 6-3 no terceiro. Foram 3 jogos de 3 sets aí. Vamos repassar então como é que ficaram as oitavas de final. Entre os homens está assim: Grigspor e Mérida, Thiem e Tirante, Van de Sancho e Menchik, Fonseca, Shelton, Lehetka, Roda, Fils, Norrie, Borges e Darderi, e Hinderknecht e Nakashima. Bem aberta essa chave, hein? E no feminino, em Toronto, Sabalenka e Alexandrova, Svitolina e Anisimova, Pegula Schneider, Kostyuk Swiatek, forte essa primeira metade, né? Ayala e Bencic, também forte. Korneeva contra Gauff, Fernandes contra Osaka e Samsonova contra Rybakina. Tem bem menos zebra esse torneio de Toronto, né? Tá bem legal, vai ser bem legal essa reta final aí. O que mais a gente tem para comentar? O afastamento de Beatriz Haddad Maia. Essa notícia pipocou no começo da tarde, um pouquinho antes do jogo do João. Ela anunciou que não vai mais jogar nessa temporada de 2026. Ela postou um vídeo na conta dela no Instagram.
Não deu detalhes demais, falou que ia usar o ranking protegido, falou apenas que não tem sido fácil sua relação com o tênis, disse que lutou contra fatores muito mais exteriores, entre aspas, muito mais exteriores, e que chegou o momento de fazer a pausa. É um vídeo bacana, sem roteiro, né? Ela não tá lendo nada, agradece patrocinadores, agradece a família, fala muito do namorado, do Alex, de como ele esteve ao lado dela, né, nesse turbilhão de emoções, de sentimentos, falou que tentou coisas diferentes, né, tentou caminhos diferentes e que agora chegou o momento de fazer essa pausa. E que pretende usar o ranking protegido. O que é o ranking protegido, para quem não sabe? É um benefício concedido para atletas que ficam pelo menos 6 meses sem competir. O último jogo oficial da Bia foi 30 de junho, em Wimbledon, que significa que para usar o ranking protegido ela só pode jogar depois de 30 de dezembro, ou seja, na melhor das hipóteses, na primeira semana de 2027. Então, ela não vai estar no US Open, não vai estar no SP Open, ou nenhum outro torneio nessa temporada. Importante, ela também não garantiu que ela volta em janeiro, né, para o Australian Open, nem nada. Ela termina essa mensagem em vídeo com um até breve, mas não estabeleceu prazo, não estabeleceu meta, não estabeleceu nada. O ranking protegido significa que quando ela voltar a jogar, para efeito de ela entrar numa chave, ela vai ter o ranking que ela tinha quando saiu de Wimbledon. Né? Ela agora é 150 e pouquinhos do ranking. Então seria isso o suficiente para ela entrar no quali de um torneio de Grand Slam, por exemplo. Né? Mas honestamente, quando a Bia termina o anúncio do jeito que ela termina, dizendo até breve, mas sem estabelecer um prazo, uma meta, eu vejo isso como um ótimo sinal. Porque ela não estava ganhando o jogo, ela não estava sendo feliz em quadra, a gente viu ela chorar depois do jogo, a gente viu ela desabafar, dizendo que tem que voltar para casa. O tênis dela não estava fluindo, ela não estava feliz, não estava alegre, dá para ver que, né, tinha certos momentos dentro das partidas que a coisa parava de acontecer e ela entrava numa espiral e não conseguia sair de buracos. Então, deu um tempo, depois de Wimbledon, parou de treinar, anunciou noivado, se mostrou super feliz com isso nas redes sociais e tem que estar feliz mesmo. E repito, não estabeleceu um prazo. A gente só sabe pelo ranking protegido que ela não volta esse ano. Honestamente, pelas pistas que ela deu, né, pelo pouco que ela falou, acho ótimo que seja assim, sem prazo, sem meta. Né, repito, pelo que ela falou, pelas pistas, dá para imaginar que esse é o tipo de cenário em que o momento certo não é aquele momento que você marca no calendário e estabelece, vou voltar dia X. Esse momento certo, acho que ela vai reconhecer lá na frente a hora que ela entender que é. Esse momento vai se apresentar para ela. E aí ela volta. E se ela achar que não é o caso de voltar, que não volte também. Porque pode acontecer dela tirar esses 6 meses, que agora nem são mais 6 meses, né, mas são 5, e pensar, cara, tô feliz aqui, vou estender esse tempo e de repente não quer voltar. E se for isso, tudo bem também. A Bia, a gente sempre fala, né? Não precisa provar nada para ninguém, já fez, né? já alcançou muita coisa na carreira, imagino que esteja bem o bastante financeiramente, para não precisar jogar só por dinheiro. Óbvio que ela voltando e jogando no nível que ela é capaz de jogar, ela, né, seria bem remunerada com prize money, e tem patrocinadores bons também, mas acho que não é esse o caso, não me parece ser o perfil da Bia de voltar agora com 30 anos para pensar em ganhar dinheiro. Acho que, né, a felicidade dela é mais importante. E, cara, eu acho que sim, o que cabe para nós fãs de tênis, e eu tô falando aqui, né, na primeira pessoa do plural, porque pela minha experiência com fãs de verdade, acho que muita gente compartilha esse sentimento. Acho que agora o importante é torcer para a Bia ser feliz, dentro ou fora da quadra, ou só fora da quadra, com tênis ou sem tênis, que a Bia seja feliz. Acho que isso é o mais importante. Bom,
Eu fico até me emociono falando essas coisas da Bia, porque, cara, é uma pessoa tão especial, eu gosto tanto da Bia. Critiquei e critico quando eu tenho que criticar, mas é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, e acho que, né, todo mundo que conhece a Bia ou passou algum tempo perto da Bia e conviveu de alguma maneira com a Bia, sabe que ela é uma pessoa com um coração muito bacana. Vamos para as perguntas dos apoiadores para encerrar aqui esse episódio. Vou começar pelas perguntas sobre a Bia, já que o assunto é esse. O Robson escreve assim: a última vez que a Bia ganhou um jogo num torneio grande contra uma jogadora competitiva foi no US Open de 2025. Ela fez oitavas, né, no US Open de 2025, tem um ano isso. Talvez ela volte para o Australian Open de 2027. Alguma jogadora com mais de 30 anos já ficou 1 ano e meio sem conseguir competir e depois voltou ao top 30? Vamos lá, Robson. É um recorte muito específico que você coloca, né? Eu não sei por que você chegou em top 30 e por que em 1 ano e meio. Porque seria 1 ano e meio desde esse US Open da Bia, talvez. Mas ela não ficou sem competir esse tempo todo, né? Ela tirou um tempo em Seul, voltou e jogou mais 6 meses agora. Então não seria, se ela voltar em dezembro, não é 1 ano e meio. E assim, também não acho que foi o caso dela dela não ter conseguido competir. Acho que competir, ela competiu. Não venceu, é diferente. Mas ficar 1 ano e meio fora também é muito raro, ficar 1 ano e meio sem competir. Porque nem a Serena grávida ficou um ano e meio fora, né? A Serena ficou um ano e pouquinho, acho que 1 ano e 1 mês, e depois que voltou fez 4 finais de slam. Serena é óbvio que é uma exceção, mas a gente tá falando de pausas prolongadas depois dos 30 anos. Eu lembro da Serena, eu lembro da Margaret Court, que teve um filho depois dos 30 também, e não ficou 1 ano e meio fora também. Mas agora no circuito tem a Pliskova, Carolina Pliskova, ficou 1 ano fora, mas o caso dela foi lesão e tá agora 60 e poucos do mundo, tá com 34 anos. Mas eu não sei por que você estabeleceu 1 ano e meio fora e por que você estabeleceu o top 30 também. Mas ok. Mas repito, né, esse recorte de tempo depende do seu conceito de sem conseguir competir, porque eu acho que a Bia conseguiu competir. Eu acho que a Pliskova está conseguindo competir. Não é 1 ano e meio também, sabe? Acho que a Bia não vai fazer 1 ano e meio fora se ela voltar em janeiro. Nem acho que ela volte em janeiro, mas aí é outra conversa. Outra pergunta do Luiz Bertolo, também sobre a Bia, é parecida, mas assim, ele escreve assim: com a sua vivência no mundo do tênis e bastidores, você acredita que a Bia volta ano que vem de forma a competir em alto nível? Competir eu acho possível, Luiz. Eu acho perfeitamente possível ela voltar e ser top 100, né, por exemplo. Top 50 eu não sei, mas hoje eu nem bancaria, sim, 100% de certeza ou convicção de que ela vai voltar. A gente tem esse indício de que ela quer voltar, ou pelo menos ela pensa em voltar, porque ela cita esse ranking protegido. Então, e se ela voltar com esse ranking protegido, ela entra nos qualis aqui e ali, quali do Australian Open, por exemplo. Mas será que nesses 6 meses ela não muda de ideia, não curte a vida, decide parar de jogar? Seria super justo, super compreensível. E não acho impossível que isso aconteça, não. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que se ela voltar, acho que ela tem... estando com a cabeça no lugar certo, com um técnico apropriado para as necessidades dela, por que não voltar ao top 100, sei lá, sabe? Ou algo maior? Possível. Perfeitamente possível. Acho que fisicamente ela tem condições de competir com 30, 31, 32. Que mais? Tem 2 perguntas da Michelle aqui. Uma é o seguinte, ela pergunta se esse comentário do João sobre o próprio saque, né, quando ele disse que teve que fazer o segundo saque no lugar do primeiro, se ele pode ajudar, se esse comentário pode ajudar o Shelton a decidir qual vai ser a estratégia tática do jogo contra o João. E ela escreve assim: óbvio que entendo que isso pode mudar até o próximo jogo, pergunto que vejo que raramente os tenistas fazem comentários específicos assim no pós-jogo, o que é uma pena, eu adorei que ele explicou isso. Não, é legal que o João tenha falado. Mas assim, eu nem sei se o Shelton vai ouvir isso, e se ouvir, eu acho que é o tipo de coisa que é específica demais para uma ocasião, sabe? É uma coisa assim que
para se repetir, tem que o saque do João não está entrando como não estava hoje, que é raro. Mas também, quando isso acontece, eu acho que é muito mais do devolvedor entender o que está acontecendo e ler, né, o momento. Né? Nem ler o saque do João, o movimento, a parte biomecânica da coisa. Mas é ler o que está acontecendo na quadra, entender, interpretar ali. Olha, esse cara errou 3 primeiros saques, o próximo vai vir mais fraco. Né? Acho que não precisa de uma frase do João num pós-jogo para mudar a cabeça do adversário ou para fazer o adversário entender que tem que fazer certas coisas quando o primeiro saque não está entrando. Acho que isso é meio natural para ele, sabe? Então acho que talvez o João tenha falado por isso também, porque acho que não é nada revolucionário, nada que vai mudar demais em termos de planejamento para o adversário. Pelo menos assim, eu vejo assim, sabe? E a outra pergunta da Michelle é o seguinte, que a pergunta é um assunto que eu gosto aqui. E é bom para terminar, porque eu tô cansado com sono, isso me acorda. Quando o US Open anunciou esse novo formato de duplas mistas, que você carinhosamente chama de gincana, eu tenho um carinho enorme com essa gincana, Michelle, eu adoro. Só seria melhor se tivesse, assim, nos intervalos, nas viradas de lado, tivesse pescaria para ganhar uns brindes, assim, as coisas de quermesse, sabe? De repente pau de simples de sebo, assim, do lado da quadra. Já que eles gostam tanto de botar simplista, bota um pau de simples de sebo para as pessoas tentarem subir, escalar. Seria legal pra cacete. Muito, muito melhor do que ficar só vendo tênis. Né? Tênis é besteira, como dizem, né, o Moratoglu, Piquet. Precisa de animação, precisa de palhaçada. Mas voltando para a sua pergunta. Eu fiquei surpresa com o quão pequena pareceu ser a reação dos duplistas profissionais. Na prática, eu vi apenas posts em mídia social. Eles foram tímidos demais na defesa do próprio espaço ou simplesmente perceberam que não tinham poder nenhum nessa decisão? Você sabe se houve alguma resistência ou negociação nos bastidores que eu não acompanhei? Você teve alguma ideia do que eles poderiam fazer ou leu alguma sugestão de alguém que ajudaria a evitar que isso começasse ou continuasse? Eu sei pouco sobre isso, Michela, mas assim, acho que o jogador não tem poder de barganha nenhum com os slams, sabe? Porque o prize money tá todo lá, vão boicotar os slams? Os duplistas ainda? Não vão. Eu sei que reclamaram internamente, mas assim, né, o argumento do torneio foi esse, vamos fazer uma coisa diferente para levar as duplas mistas para mais gente, para botar mais gente na quadra. Só que aí você avacalhou um torneio que é para ser um torneio de grande slam, né? Você diminui a duração, né, você limita a inscrição dos caras que são duplistas de ofício, você incentiva os simplistas que não jogariam se fosse um torneio normal, porque você muda o formato, é diferente, né? Eu não gosto do formato, eu não gosto de limitar a inscrição e botar um monte de convidado. Muitas das coisas que eles fizeram no passado foi ridículo, e a gente viu que alguns dos simplistas que estavam lá não levaram a sério. Eu não sei quem foi, alguém comentou isso no grupo do Telegram nessa sexta-feira, que o Draper entrou pra jogar, falando, né, essas coisas tipo exibição, e a Pegula, que era parceira dele, meio que, putz, não fala isso. A Naomi Osaka entrou pra jogar com camisa, né, de passeio, de treino, não tava com roupa de jogo. Algumas coisas foram meio constrangedoras ali, sabe? Imagino que eles tenham conversado com os jogadores para evitar que isso se repita agora em 2026, mas mesmo assim, algumas coisas foram bem feias ali. Agora, sobre os duplistas, não vi nada muito além do que eles falaram nas entrevistas, que, né, eles não deveriam ter mexido. As sugestões que eu ouvi, de pouca gente, foram muito no sentido da mesma coisa que eu falo, e que o Australian Open fez, que tipo, você quer fazer um torneio de dupla mista meio nessa vibe meio exibição, com formato diferente, para botar os simplistas para jogar, para encher a quadra, faz um evento assim na semana anterior ao torneio. Bota todo mundo para jogar lá, paga cachê, vende ingresso separado, vende mais ingresso, vai ganhar mais dinheiro. O Australian Open fez vários eventos desses na semana anterior ao torneio, né, as chaves principais. Cara, eles fizeram do Australian Open um torneio de 3 semanas, com praticamente só exibição na semana anterior, né? Só exibição e o quali. Mas um monte de exibição, teve o One Point Slam lá, cara, as coisas maravilhosas. É saber fazer o negócio, e o torneio de dupla mista ficou como era, não precisaram avacalhar um torneio para fazer outro. É simples, acho que a sugestão mais básica e mais óbvia era essa. Mas não, eles quiseram mexer no negócio e, enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas eu não soube de negociação nos bastidores, acho que os duplistas não têm muito poder de barganha com o US Open, então é por aí, sabe?
E é isso, gente. Mas, Michela, se tiver alguma ideia de alguma prova especial, né? Tirando a pescaria e sei lá, um tiro na boca do palhaço, aquelas coisas vão dar uma bolada, acertar um saque no alvo ali, pra de repente o cara que tá sentado na cadeira cair num balde, num tanque de água. A gente pode fazer umas coisas, sugerir umas coisas assim pro Yasop, porque parece que eles gostam disso, né? E aí dá um puta troféu no fim do dia, dá um prize money legal, enfim. Palhaçada lá talvez funcione. Mas é isso, gente. Obrigado para quem ouviu até aqui. De novo, peço desculpa que hoje eu estava cansado. Espero que não tenha sido, né, entediante. Espero que eu tenha conseguido, né, não ter esquecido de falar nada. De repente, depois que eu acordar ouvindo o podcast, eu vou lembrar de algo que falei e já passou. Uma pena, às vezes acontece. Mas é o problema de quem grava tarde, grava ao vivo, não dá para editar. E as coisas são assim, né? É o preço de fazer um podcast diário que tem que ser gravado no fim do dia, então às vezes as coisas passam assim, não tem tempo para editar, consertar, e aí passa até o dia seguinte. Mas, gente, obrigado para quem ouviu até aqui, um ótimo sábado para todo mundo, e excepcionalmente essa semana tem episódio domingo, porque vai ter jogo de João Fonseca, então eu volto com uma prévia, pelo menos uma prévia de Fonseca e Shelton. Beleza, gente? Um abraço! Inscreva-se no canal e dê um like.